Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Por favor, abre a sua Bíblia, enquanto os irmãos preparam ali o PowerPoint que nós preparamos para os irmãos. Abra a sua Bíblia e nós vamos fazer uma breve leitura em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus pela maravilhosa oportunidade que Deus nos dá nessa noite. Obrigado ao meu Senhor Jesus Cristo por estar aqui nessa noite, nesse culto, louvando a Deus e podendo compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Eu também gostaria de agradecer ao meu pastor Joel, na pessoa do pastor Ismael, pela oportunidade, e o pastor Itamar pela escala também, que prepara a escala, sempre coloca certinho. O trabalho do pastor Itamar é muito importante. Eu também sou grato a Deus pela vida do meu amado pastor Itamar, amém? Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco a respeito de maturidade espiritual. A maturidade espiritual, irmãos, na verdade, quando a gente fala em maturidade, a gente sempre lembra em crescimento, em alguém chegando a uma certa idade, saindo de um ponto, indo para outro, ganhando experiência. A maturidade sempre traz esse pensamento. E a palavra de Deus, irmãos, toda vez que ela fala a respeito do crescimento do homem, toda vez que a palavra de Deus vai nos dizer alguma coisa a respeito de uma pessoa crescendo, de você saindo de um ponto e indo até outro, é muito comum a Bíblia tratar o homem como uma árvore, né? Salmo, o primeiro hino dos Salmos, o Salmo de número 1, ele diz que será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Mais uma vez, o profeta também fala a respeito das árvores. Jesus, quando curou o cego, a primeira vez que o cego abriu o olho e viu, ele viu os homens como árvores, né? Inclusive, tem algumas pessoas que gostam de falar que isso é um tipo e tal. Primeiro ele teve a visão divina, depois, né? Mas deixa o pessoal que sabe mais de Bíblia do que eu. Mas é interessante como ver que a palavra de Deus sempre trata o homem, sempre traz essa conotação de árvore. Por que uma árvore? Porque a árvore começa com uma semente, ela cresce, ela fica frondosa e ela dá frutos. E assim precisa de ser a vida do cristão e do crente, amém? Então, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. Aí está o nosso versículo base, que você acabou de ler, eu grifei alguma coisa aí para você, mas não sejamos mais como meninos inconstantes. Paulo está dizendo que houve uma época que nós fomos meninos inconstantes, mas nós não seremos mais, amém? E para que, ouvindo a palavra de Deus, nós não sejamos enganados por homens que com astúcia enganam. Tem gente que engana, irmãos, com astúcia, ele faz isso premeditadamente. E nós não podemos ser enganados por homens que tentam fazer isso com astúcia. É por isso que nós precisamos de crescer na fé e na verdade da palavra de Deus. Nós precisamos fazer com que isso brote no nosso coração e esse desejo por conhecer a Deus venha no nosso coração, né? E agora, na introdução, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de como vive a nossa geração nos dias de hoje, né? Se você falar assim, nós precisamos crescer na vida espiritual, precisamos e devemos aperfeiçoar o nosso estilo de vida. Isso quer dizer que a nossa vida prática deve realmente condizer com a nossa fé. Eu acho que esse é o maior testemunho que um crente pode ter, quando ele vive aquilo que ele crê. Você pode saber muita coisa de Bíblia, você pode falar muito a respeito da fé, mas a sua fé só é realmente testada ao ponto de que ela realmente é verdade na sua vida quando você vive aquilo que você pratica. O nosso país, irmãos, os Estados Unidos da América, o país onde nós vivemos, que é o nosso país hoje, ele está passando por uma fase muito complicada. Existe o lado conservador dos Estados Unidos, que está passando por um teste dessa fé muito forte. Os conservadores americanos, irmãos, estão passando pelo teste dessa fé de uma maneira muito veraz. Um exemplo que eu anotei aqui, que eu fiz nas minhas anotações, é o caso, por exemplo, que hoje a gente sofre do casamento homossexual, né? Que tem se batido muito essa tecla no Congresso e etc., para se liberar isso. E os republicanos, os conservadores, têm sido extremamente contra
E claro que tem sido extremamente contra, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Porém, muitos desses políticos que têm sido extremamente contra têm sido pegos em caso de adultério. Como é que você defende a santidade do casamento entre homem e mulher se você também não pratica? É por isso, irmãos, que é importante nós sermos crentes maduros, para que a autoridade de Deus esteja na nossa vida. E quando a gente falar alguma coisa a respeito da fé, nós temos autoridade para falar, porque vivemos assim. Jesus jamais disse algo que ele mesmo não fizesse. Jesus jamais pediu alguma coisa que uma pessoa fizesse que ele já não tinha feito. Inclusive, um dos maiores mandamentos de Jesus, amai uns aos outros assim como eu vos amei, né? E que amor é esse? Ninguém tem amor maior do que esse de entregar a sua própria vida pelo amor dos seus amigos. Se isso fosse uma questão de analogia, tudo bem, mas Jesus fez isso mesmo. Ele entregou a vida dele pelo amor dos seus amigos. Não foi verdade? E se Jesus provou na prática que a fé que ele tinha, que aquilo que ele dizia ser, ele era realmente na sua prática, nós também precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. A nossa geração nos dias de hoje, irmãos, ela é mais ou menos assim. Estamos todo mundo olhando para as telinhas. É a geração virtual. Mas o que os séculos que a gente vive acabou trazendo foi que nunca antes na história da humanidade nós tivemos mentes tão brilhantes. Nunca antes na história, irmãos, que a gente tem visto dos povos, as pessoas foram tão capacitadas e tão informadas a respeito das coisas. Eles são extremamente bem informados. Se você pegar qualquer jovem hoje, qualquer adolescente, ele consegue falar para você sobre qualquer assunto. E se ele não conseguir, ele vai no Google e em 5 minutos ele sabe muita coisa a respeito daquele assunto. Porque hoje a quantidade de informação que se tem transformaram nas mentes em pessoas extremamente brilhantes. Eles têm uma capacidade de raciocínio que é inacreditável. As descobertas da astronomia, da física e tal, estão aí para provar, né? A engenharia, a arquitetura, os prédios que se fazem hoje em dia por causa dos cálculos, que as pessoas têm uma capacidade de fazer um cálculo muito maior, é incrível, né? Nós estamos na era também, agora de alguns anos para cá, a era dos corpos extremamente sarados. As pessoas têm cuidado muito bem do corpo, né? Houve uma revolução, não é verdade? Eu coloquei a foto do super-homem aí, porque realmente é como o homem tem se sentido. A maneira de se alimentar e tal, eles têm cuidado, as pessoas se alimentam muito bem, tomam cuidado naquilo que comem, né? Elas vão nos lugares e não comem aquilo que... por exemplo, tem gente que já chega já olhando aquele negocinho lá, aqui, quantas calorias tem e tal, se tem quanto de sódio e tal, porque as pessoas estão tomando cuidado com o corpo, né? Em que até uma parte é extremamente saudável, né? A pessoa realmente tomar cuidado com a saúde e tal. Só que o problema é o seguinte, irmãos, eles têm as mentes brilhantes, os corpos sarados, mas a alma está assim, ó, aprisionada. O que as pessoas não entendem hoje, irmãos, é que a sua alma não precisa de dinheiro. A sua alma não precisa de uma alimentação balanceada. A sua alma não precisa de nada disso. A sua alma não precisa de que você tenha uma conta gorda no banco, ou que você tenha sucesso no seu trabalho. A sua alma precisa desesperadamente de Deus. E se você não der Deus para a sua alma, ela vai morrer. A palavra de Deus diz assim, a alma que pecar, essa certamente morrerá. É preciso que nós tenhamos maturidade espiritual para que nós possamos tanto pregar essa palavra quanto viver essa palavra. Que nós não vivamos aprisionados dessa maneira, vivendo num mundo de fantasia. Num mundo que não vai levar a gente a lugar nenhum, ou vai levar a gente a um lugar que a gente não quer. Não é verdade? O significado da maturidade espiritual, irmãos, ela é mais ou menos assim. Uma árvore que em qualquer estação ela tem folha. Em qualquer estação ela produz, em qualquer momento ela está lá. Por quê? Porque a vontade dessa árvore é ser como Jesus. É isso que nós queremos, irmãos. Esse é o foco de ser maduro espiritualmente, é ser como Jesus foi. E como é que Jesus foi? Paulo, quando fala a respeito de Cristo, ele fala assim, ó, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele fala para nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo. E como é que o Senhor Jesus Cristo vivia? Jesus vivia como uma pessoa impetuosa, que fazia o que queria, que ia para onde queria. Jesus, por diversas vezes, irmãos, falou qual que era a agenda dele na terra. A minha agenda é fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada que eu já não vi meu Pai fazer. Né?
Até agora o meu pai trabalha, e eu trabalho também. Jesus Cristo veio à Terra implementar a agenda do seu pai. Ele não veio com a própria agenda, ele não veio com o próprio pensamento. E isso que ele nos deixou é que nós busquemos também a vontade do Pai para o lugar onde nós vivemos, para a geração onde nós estamos. Maturidade espiritual, irmãos, é ter caráter espiritual suficiente para aplicar a agenda espiritual de Deus, o Pai, na sociedade onde nós vivemos e no tempo onde nós vivemos, para que assim glorificamos ao Filho dele, Jesus, que nos deixou isso para fazer. Glorificando ele pelo exemplo que ele nos deu, porque ele é o Messias que veio tirar a gente do pecado para dar essa possibilidade para que possamos ter acesso ao Pai. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse abrido a porta, nós jamais teríamos acesso ao Pai. Mas uma vez que temos acesso ao Pai, vamos fazer o que com o acesso que temos ao Pai? De que forma nós vamos viver com o acesso agora que nós temos ao Pai? O que é que nós vamos fazer com esse acesso? Ou nós implementamos a agenda de Deus, ou então Deus se torna como aquela famosa frase de alguém que disse assim: Deus não é um ATM divino, que você vai lá, põe o cartão e tira a bênção embaixo. Deus é uma pessoa. E como pessoa ele tem vontade. As vontades de Deus, irmãos, são as melhores que as suas. Pode ter certeza disso. De acordo com a palavra de Deus, maturidade espiritual claramente significa ser como Jesus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Ser como Cristo é pensar como Ele, é considerar o que Ele faria se estivesse no seu lugar. Isso quer dizer que os nossos pensamentos e comportamentos estão deliberadamente conformes à vontade divina, assim como Cristo o fez. De novo, Jesus tinha tanto isso no coração, de fazer aquilo que o Pai lhe falava, que ele chegou até a morte de cruz falando assim: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade se faça. Jesus se entregou na cruz do Calvário pela vontade do seu Pai, porque o seu Pai disse para ele fazer aquilo. E ele fez isso, de novo, suando gotas de sangue. A palavra de Deus fala que ele teve uma angústia profunda para fazer, mas cumpriu a vontade do Pai até o fim. Eu não estou dizendo para você que Jesus não teria feito se ele tivesse outra opção. Não é isso que eu estou fazendo, estou falando para você. O que eu estou lhe dizendo é que ele cumpriu a vontade do seu Pai com alegria até o fim. A palavra de Deus diz em Isaías 53 que ele fala assim: o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. O trabalho das mãos de Jesus é eu e você aqui salvos por causa do sangue dele nessa noite para a glória de Deus. Amém? Nós precisamos, irmãos, para isso, em ter maturidade espiritual, nós precisamos andar pelo Espírito. Nós precisamos andar no Espírito de Deus. E aí existem duas palavras para andar pelo Espírito. A primeira delas é essa palavra que você está vendo aí na tela. Está pequenininho para lá, acho que eu estou precisando de óculos, começando a precisar de óculos. E a primeira palavra, irmãos, para esse significado de espírito, no grego, é essa aí, paripáteo, que significa andar com o propósito em vista. Você tem um gol na sua frente. Você está indo para algum lugar. Por exemplo, essa pessoa aí, ela sabia que quando ela saiu no começo da maratona, ela tinha um lugar para chegar, no final da maratona. E o Espírito Santo é quem nos ajuda a chegar até o final da maratona. Se nós não tivermos a nutrição do Espírito Santo durante o caminho da maratona, nós jamais chegaremos no final da maratona. É necessário o Espírito Santo. E essa é a primeira conotação que Paulo dá ao livro dos Efésios. A segunda conotação que ele dá no livro dos Efésios, em andar no Espírito, é essa aqui. De andar, estoikio, de andar passo a passo com Deus, passo a passo no Espírito. Essa segunda conotação é que ele nos ensina cada passo a dar. E essa é a maravilha, irmãos, de ser crente, porque depende muito pouco de nós. A graça de Deus é infinita, que ele é quem vai com a gente até o gol, mas também nos ajuda a cada passo que a gente dá para que a gente chegue até lá. Para que, irmãos, os frutos do Espírito sejam formados na nossa vida. Ok? Deus nos dá a salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas para que cresçamos na graça e no conhecimento, nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar a aprender de Deus, né, e viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. O que atrapalha, irmãos, para que a gente faça isso na nossa vida? São os velhos e os maus hábitos. Você está percebendo aí os rapazes tudo com os pés sujos?
Tem muita gente, irmãos, que não se incomoda de andar bem arrumado em cima, mas com o pé sujo, que ele pisa em lugar que ele não podia pisar. Ele faz coisa que ele não podia fazer. O problema é que a gente às vezes anda bonito e a roupa da gente esconde o que o coração está, mas tem muito hábito na nossa vida, irmãos, que atrapalha a nossa comunhão com Deus e atrapalha que a gente seja crente maduro. Muitas inconstâncias vêm na nossa vida e elas vêm, irmãos, porque a gente ainda não amadureceu em algumas áreas e isso causa problemas em outras. Por exemplo, alguém estava dizendo assim, hoje em dia, que a pornografia é um pecado branco, porque ela não afeta ninguém, só a pessoa que está fazendo. Mentira. É mentira. A mesma coisa falando assim, não existe pecado nenhum na homossexualidade, a pessoa é uma opção dela, a única pessoa que é afetada é ela, também mentira. A sociedade é afetada, a família é afetada, né? No caso da pornografia, se a pessoa é casado e etc., ele afeta a família dentro de casa, os filhos, a esposa ou o esposo. Afeta todas as pessoas em volta. Se a pessoa, por exemplo, tem o mau hábito de ser desonesta, ela afeta muita gente sendo desonesta. Se ela tem o hábito de mentir, ela afeta muita gente mentindo. Então, os maus hábitos, irmãos, a gente não pode ter a consciência de que a gente pode viver do jeito que a gente quer. Primeiro, porque a gente vai prestar conta diante de Deus. E segundo, a gente tem que dar bom testemunho diante dos homens. Então, a primeira coisa que afeta, irmãos, a nossa maturidade espiritual é os velhos hábitos, e nós precisamos vencê-los. Aqui diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 5, 21 a 23, porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da loucura andará errado. No versículo acima, um exemplo de um homem que desenvolveu maus hábitos. Ele possui algumas falhas em seu caráter e conduta. Estas falhas são habituais, e elas são descritas como cordas. Essas cordas, seu pecado detém. A Nova Versão Internacional diz que ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Olha só que interessante. Samuel Johnson, um escritor inglês, disse assim: as algemas de um hábito são geralmente pequenas demais para serem sentidas, até que sejam fortes demais para serem quebradas. As algemas de um mau hábito, elas são suaves demais para serem sentidas, até que elas se tornam fortes demais para serem quebradas. Deixar um mau hábito, principalmente se você não vê mal nele, é muito difícil. Muito difícil. E porque muito tempo você passa sem ver um mau hábito como um mau hábito, quando você finalmente o vê como um mau hábito, você já está muito aprisionado nele. E se torna muito difícil deixar maus hábitos. Amém? Está aí mais uma vez. Um mau hábito, irmãos, que a palavra de Deus nos traz, aconteceu lá em Malaquias, no primeiro capítulo. Era uma conduta que o povo de Israel estava tendo com bastante frequência, obrigado. Eles faziam isso com bastante frequência. A fé, irmãos, a história dos hebreus, ela vai contando que a fé, durante a história dos hebreus, ela vai fazendo picos e vai descendo. O povo vai tendo um reavivamento e depois cai de novo. Eles ficam de novo fortes e depois vão caindo e vão ficando. E essa última vez antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, a coisa estava feia. Malaquias, que foi escrito por volta mais ou menos de 400 anos, antes da vinda de Jesus, mais ou menos isso, né? O povo já estava, irmãos, oferecendo qualquer coisa no altar e não estava vendo. Já era um mau hábito que era comum. E Deus se enfadou deles. E ainda eles perguntaram, mas vocês têm me defraudado. Em que a gente tem defraudado o Senhor? A maneira que eles estavam defraudando a Deus era tão normal para eles, era tão habitual para eles, que eles não conseguiam enxergar que eles já estavam fazendo isso. Era um mau hábito que já tinha virado uma prisão. Era aquilo ali que eles queriam ser mesmo. Era daquela forma. E Deus fala para eles, se você oferecesse isso que você está me oferecendo para o teu governador, ele ia aceitar? Se você oferecesse lá para o governador, ele ia aceitar isso que você me oferece? Porque os hábitos, irmãos, vão trazendo com que as coisas de Deus fiquem banais. Né? Sacrilégio, irmãos, é oferecer alguma coisa que não vale nada para você. Sacrilégio é tornar alguma coisa que é de Deus e você usar de maneira banal. Né? Isso é um sacrilégio. Aquilo que era sagrado e você usar de maneira vil,
Isso é um sacrilégio. Só que o pior tipo de sacrilégio é quando você pega alguma coisa que não significa nada para você e dá para Deus. Esse é o pior tipo de sacrilégio que tem. Quando aquele tempo que não faz diferença para você, você entrega para Deus. Aquele dinheiro que não vai fazer falta no orçamento, você coloca na salva. Aquele evento que tanto faz você ir e você não ir, você dá para Deus. Quando aparece alguma coisa fora, dentro do esquema da igreja, as coisas que estão fora sempre é mais importante. E esses tipos de hábito, irmão, parece que é uma coisa, não, mas é só de vez em quando que é assim. Mas esse tipo de hábito, irmão, se torna uma pedrinha, uma manchinha no coração, e aquilo vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. E já falar mal das pessoas da igreja, falar mal do pastor, falar mal do horário que o esquema... mas também o pastor vai fazer culto sexta-feira à noite, 8 horas. Será que ele não pensa que o pessoal está cansado? Sexta-feira que o pessoal quer ir para o cinema, pastor. Pode ver, sexta-feira. Quando é que acontece a maioria dos show gospel? Sexta-feira à noite. É sexta-feira à noite. Quando acontece a maioria dos eventos grandes e tal, sexta-feira, o melhor dia para a gente sair é sexta-feira à noite. Sábado é o meu dia de descansar, eu não acordo antes do meio-dia. Então, sexta-feira à noite, e a gente não percebe, irmãos, que aquilo vai tomando lugar na nossa vida. Eu não quero ser duro de uma maneira que fala assim, aconteceu alguma coisa e tal, por exemplo, os 50 anos de casado do irmão e tal, o irmão vai fazer na sexta-feira, não congrega aqui com a gente entende, irmãos, mas é sempre, toda vez que acontece alguma coisa, toda vez que aparece algum outro evento, toda vez que aparece alguma outra coisa para fazer, vai lá, carreata dos crentes para fora da igreja. E Deus vê essas coisas, irmãos, e enxerga o coração. Você pode enganar para todo mundo, para Deus você não engana. Para Deus eu não engano, eu não tenho como enganar a Deus. Uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor, enquanto ele ora, ele fala assim, Senhor, tem que ser doido para chegar na tua presença em oração e mentir para o Senhor. Tem que ser doido. O Senhor vê o coração. O Senhor enxerga dentro da alma. Davi tinha escondido e fez de tudo para esconder o pecado. Natan chegou um dia, contou uma história e apontou na cara. Foi você. Quem sabia da história? Deus revelou, irmão. Não tem jeito. Deus fala, Deus revela. Esconde, bota debaixo do pano. Não tem jeito, irmãos. Mau hábito vem para fora. Jesus falou assim, ó, não há nada que seja feito encoberto e ao escuro, que não vai ser dito em cima no cenáculo à luz do dia. Eu vou falar para todo mundo. Cuidado, irmão. Muda o hábito, entrega para Deus. Se você tem dificuldade para mudar isso aí, Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Dê um nome para esse mau hábito hoje. O nome desse mau hábito chama pecado. Esse é o nome do mau hábito. O crente precisa entender que maus hábitos são, em última instância, questões espirituais. Nós somos responsáveis por nosso próprio pecado, incluso aqueles que facilmente nos atormentam. O fato de fazermos algo errado habitualmente não nos isenta da responsabilidade. Pelo contrário, só torna o pecado ainda pior. Assim, precisamos assumir uma responsabilidade pessoal pelos nossos hábitos e não nos reprimirmos de chamá-lo aquilo que são, pecado. Deixa eu dar um exemplo para você. Você pode escrever isso aí. Uma pessoa que geralmente é paranoica de que alguém está falando mal dela, é a primeira que fala mal dos outros. O pecado lhe cerca de tal maneira que o seu mau hábito de falar mal dos outros faz com que você ache que as pessoas estão falando mal de você. E o pecado vai cercando, irmão, de uma tal maneira que a pessoa ela não consegue enxergar que aquilo que está cercando está roubando a paz dela na oração. Ela vai orar, ela não consegue parar de pensar em outra coisa. Ela vai falar com Deus, vai falar com o pastor, ela não consegue parar de pensar em outra coisa. O problema e a vida dela gira em torno daquele problema. É o mau hábito que está lhe atrapalhando, irmão. Deixe isso, em nome de Jesus. Largue isso de mão, deixe isso para lá. A maior mentira, irmãos, que o diabo contou para o homem, porque Deus não conta mentira, a maior mentira que o diabo contou para o homem é que Deus é incapaz de lhe amar do jeito que você é. Não, Deus não te ama. Desse jeito aí que você é, Deus não te ama, não. Não pode. Como é que Deus vai te amar? Deus puro, santo, verdadeiro. Deus não te ama desse jeito. Essa é a maior mentira que o diabo contou para o homem e o homem acreditou. Que é impossível que Deus ame a mim dessa maneira que eu sou. Deus lhe ama. Deus lhe ama. Deus entregou o filho dele por causa de você. Agora, o que Deus não quer é que você continue do mesmo jeito. Isso não vai impedir que Deus deixe de te amar, que Deus deixe de abrir a porta, lhe dar a oportunidade. Mas isso vai impedir, se você não quiser tomar a oportunidade que Deus está dando de mudar.
Primeira coisa que você tem que chamar, identifique qual que é o mau hábito que está lhe atrapalhando. Chame aquilo de pecado e deixe. A palavra de Deus fala que aquele que deixa e aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, irmãos. Seu pai é um pai bom. Você não tem um carrasco, você tem um pai bom. Um pai que te ama. Um pai que ficou esperando você na porta, que nem o pai do filho pródigo, esperando até o dia que você fosse voltar, você fosse sentir saudade da casa do pai de novo. E o diabo fica ali, lhe enganando, lhe tentando tirar a paz. Por quê? Porque ele não quer que você descubra que Deus quer que você volte para a casa dele. Ele não quer que você descubra que você tem um pai amoroso, que você tem um pai que lhe ama, um pai que lhe quer. Um pai que quer mudar a sua vida para sempre. A segunda coisa que você tem que fazer, depois de você identificar o pecado, é não dar espaço para a carne. Olha, se o problema da carne fosse fácil de resolver, a gente não estava tentando resolver até hoje. Se pecar não chamasse o homem, se o pecado não chamasse o homem para o pecado, a igreja não ia ter problema com o pecado. O problema é que o diabo oferece ao homem é exatamente aquilo que a carne quer. Nós precisamos dizer não ao pecado. Precisamos dizer não à carne. De vez em quando eu falo para alguns jovens, quando eles vêm conversar comigo, que estão conversando com alguma moça, e etc., eu falo assim, se você não quer nada com a moça, privadamente, não troque mensagem, não converse, não dê lugar para a carne. Se você não quer nada com ela, publicamente seja uma pessoa educada, um homem de Deus, um varão. Privadamente, não converse. O problema é que a carne faz a gente trocar. Privadamente, nós somos uma mala aberta. Não sei o quê, e papo para lá, e papo para cá, e mensagem quente daqui, mensagem quente dali. E publicamente, nós somos santos. Não, eu não falo com ninguém, eu estou aqui só para servir a Deus. A diferença é que aquilo que está público é o que os nossos olhos veem, mas aquilo que está privado é aquilo que Deus enxerga. E o lugar da carne, irmãos, vai fazer o seu caminhozinho para você cair lá na frente. Não se engane. Não se engane. Que você dá lugar para a carne primeiro naquilo que você ouve, naquilo que você olha, vai fazer com que lá na frente você caia. Tem uma história que me contaram há algum tempo atrás, eu preciso de correr. Tem uma história que me contaram há algum tempo atrás de um homem que tinha um problema com pornografia durante muitos anos. E, geralmente, quando a gente fala de problemas de pecado escondido, geralmente se vai mais para essa área, né? Mas tem muitas outras áreas também. Tem a área da fiscal e etc., que pessoa que não paga imposto, etc., mas isso a gente fala uma outra hora. E esse rapaz tinha um problema muito sério com pornografia, e durante anos ele se alimentava daquilo. Um dia, pela primeira vez, ele falou assim, quer saber? Finalmente vou colocar meu desejo para fora. Foi até um lugar onde tinha meretrício e foi contratar uma moça. Na hora que ele foi contratar uma moça, a mulher deu uma voz de prisão para ele. Era policial. Primeira vez que ele realmente foi concluir aquilo que estava dentro do coração. Foi a primeira vez que ele saiu. A mulher deu voz de prisão para ele. O que aconteceu? Ele foi preso. Quando a polícia ligou em casa, avisou por que tinha ligado. Falou o que era, ele perdeu a esposa, os filhos e quase se matou. O jeito que ele arrumou para se levantar, ele montou um grupo de ajuda para pessoas que tiveram problema com isso aí. E ele ajuda muita gente hoje em dia, mas a mulher dele nunca perdoou ele. Então, às vezes, a gente fica dando espaço para a carne e não percebe que ela vai fazer com que a gente caia lá na frente. E quando cai, cai feio. O que nós precisamos, então? Parece que o problema é intransponível, não é verdade? Parece que o pecado nos cerca, a carne nos tenta. O que a gente precisa de fazer? A primeira coisa, nós precisamos de amigos que lhe ajudem. O primeiro amigo que vai lhe ajudar é o Senhor Jesus. Ele vai lhe ajudar. Esse é o primeiro amigo que vai lhe ajudar. Segundo, é o seu irmão que está do seu lado, ele vai lhe ajudar também. Nós somos irmãos, não há nada aqui que um ou outro não possa cair no erro de fazer. Sabe o que nos segura de pé, irmãos? A misericórdia de Deus é que segura de pé. É a misericórdia e a graça de Deus, irmãos, que nos segura de pé todos os dias. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós teríamos caído já. Eu quero mostrar um vídeo para você agora daquilo que Deus quer fazer através dos amigos na sua vida. Eu vou ir narrando porque o vídeo é em turco, mas você vai entender. O que está acontecendo aí, eles estão fazendo uma escavação porque uma criança caiu dentro desse buraco.
Uma criança da idade do Noah, da idade da Arielle, pequenininha. Caiu dentro desse buraco. Isso é muito comum, né? O pessoal, às vezes, criança andando, tem um poço e ela caiu. Essa é a mãe, desesperada. Ela não cabe dentro do buraco. Ela não tem como entrar lá dentro do buraco e salvar aquilo que é de mais precioso dela. Já vai aparecer o pai também. Essa é a mãe desesperada, mais uma vez, chorando. Esse é o pai. Desesperado também. Porque a pessoa mais preciosa na vida dele está lá dentro. Né? Coloque essa pessoa mais preciosa aí como alguém para você, um sonho, alguma coisa que você quer fazer que tem um buraco lhe impedindo. Mas alguém veio lá, ó, vou ajudar vocês, ó, porque era magrinha. Assim, eu já passei por, já imaginei se fosse eu passando por esse problema. Aí vão colocar lá dentro do buraco para tirar a criança. Deus vai colocar alguém assim na sua vida para lhe ajudar, a tirar você do buraco. Deus coloca pessoas assim na nossa vida. A primeira pessoa que Deus colocou na nossa vida foi Jesus. Ele entrou lá embaixo com a mão da graça e nos tirou de um charco de lodo profundo onde nós estávamos. Olha lá, a primeira vez que ela foi, ela não conseguiu tirar. Já se sujou. Ó. Se você tiver a oportunidade, irmãos, de entrar para ajudar alguém, não entre não com medo de ficar sujo, viu? Deus vai lhe guardar, o sangue de Jesus vai lhe proteger para que você não se suje. Mas para você tirar essas pessoas que estão passando por um problema terrível. Olha o desespero do pai. Eles vão tentar mais uma vez agora. Talvez no coração dos outros pais eles estão pensando que será que podia ser meu filho, né, que estava dentro desse buraco? Olha lá. Estão tirando uma moça, olha lá a criança. Agora, ó, foi assim que Deus lhe recebeu depois que você tirou do charco. Ó. Ele deu um abraço e falou assim, vem cá, agora você é meu filho. Glória a Deus, né? Deus vai colocar pessoas assim em volta de você, irmãos, para lhe ajudar no momento de dificuldade. Nós precisamos de ser pessoas assim, como essa moça, que teve coragem de entrar num lugar para mudar a vida de alguém. Se você falhar, se você cair, não desista, insista. Se nessa mudança do seu mau hábito você tem dificuldade para largar, não desista não. Ah, eu não consigo largar esse mau hábito, não tem jeito. Eu vou ser sempre mentiroso mesmo, eu vou sempre contar a história. Não desiste não. Insista. Fale a verdade. Se você tem dificuldade e tal com alguma coisa na sua vida, alguma coisa que lhe atrapalha muito, pode nomear no seu coração. Se você tem dificuldade, insista. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai colocar pessoas ao seu lado que vai lhe ajudar. Se você tem confiança em alguém, chegue com alguém, conte o seu problema. Fale para a pessoa lhe ajudar. Seja accountable para ela. Preste conta a essa pessoa. Fala assim, ó, me ajuda, eu tenho esse problema aqui. Me chame a atenção. Me ajude com isso aqui. Perceba. Outra mentira que o diabo contou para a gente é que dentro da igreja não tem gente de confiança. O seu irmão é uma pessoa de confiança. Ele está aqui para lhe ajudar. As pessoas que Deus escolheu para colocar na frente do trabalho são pessoas de confiança. Ninguém está aqui para ficar contando a vida de ninguém para o outro. Nós estamos aqui para um com o outro chegarmos ao céu em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos agora estabelecer novos hábitos. E eu já estou terminando. Aí eu coloquei um passarinho tentando voar. A primeira vez que ele vai voar. Esse é um novo hábito que ele tem que ter. Até então, a mãe trazia comida até o ninho. A partir de agora, ele precisa de começar a voar. Você precisa agora ter novos hábitos. Deus agora lhe chamou para viver uma vida diferente, para viver uma vida de vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. Não aquela do triunfalismo, mas aquela de vencedor que chega à glória. Amém? Nós estamos indo para o céu em nome de Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer para você ter um novo hábito, irmãos, que lhe faça diferente, é você tem que gastar tempo com a palavra de Deus. No estudo está dizendo aqui, que aqui no nosso ministério, no Ministério do Belém, nós acreditamos em 4 etapas, em 4 hábitos que nós precisamos ter. Dos vários hábitos que a gente precisa de ter, bom, mas 4 são principais. E eles são tempo com a palavra de Deus, a oração, contribuição e comunhão. Tempo com a palavra de Deus é importante, irmãos, que você leia a Bíblia, que você conheça a palavra de Deus. Uma das coisas que a palavra de Deus fala com bastante veemência é que o meu povo peca por falta de conhecimento. Por não conhecer a Deus. Jó falou assim, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Né? Nós precisamos conhecer a Deus. Esse é uma priori do crente. Por isso que nós precisamos de passar tempo com a palavra de Deus, para que nós possamos conhecer Deus. Nós não conhecemos Deus na MTV, nós não conhecemos Deus no YouTube, nós não conhecemos Deus no Facebook. Pelo contrário, em Facebook, às vezes a gente fica mais vazio de Deus ainda do que cheio de algumas coisas que a gente vê. Né? A gente não conhece Deus, irmãos, num show de rock, no entretenimento. A gente não conhece Deus no cinema. Pelo contrário, quanto mais hoje em dia ainda eles têm forçado para tirar Deus da nossa frente. Por incrível que pareça, irmãos, na academia hoje não se conhece mais Deus. Na academia, quando eu falo na escola, na universidade, não se conhece mais Deus na universidade. Pelo contrário, muitos cursos da faculdade hoje em dia, o professor, a intenção do professor é tirar Deus fora de você. Então, o que eu vou fazer, Will? Eu vou me isolar, eu não vou mais para a faculdade. Não. Você vai para a faculdade, cheio da palavra de Deus. Você vai para a faculdade para mudar a vida das pessoas que têm em volta de você. O pastor Tony Evans conta um negócio que é muito interessante. Né? Nosso pastor falou algo também que é bastante parecido com isso. O pastor Tony Evans fala assim que a verdade, irmãos, como Deus estabeleceu a igreja, como Jesus estabeleceu a igreja, falando que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, era o mundo que tinha que ter medo da gente. Ai, meus filhos, vou proteger meus filhos e tal, da má companhia. Era a má companhia que tinha que ter medo de virar crente andando com seu filho. Tinha que ser assim. Porque quem não pode parar a igreja é o inferno. Não é a igreja que não pode parar o inferno. Não é a igreja o inferno não vai parar a igreja. Então a igreja tinha que ter confiança, irmãos, para pregar o evangelho e ser eficaz. Se nós vivemos a verdade do evangelho, primeiro, tendo tempo com a palavra de Deus, conhecendo quem é Deus que nós servimos, irmãos, não tem capeta do inferno, não tem problema no mundo que a gente não possa vencer. Por quê? Porque Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Qual que é o nosso medo, então? O que pode nos parar? Se Jesus falou que não tem nada que pode parar a igreja, por que tem coisa parando a gente? Jamais, irmãos, se nós vivemos a realidade do evangelho, nós podemos entrar em qualquer lugar que Deus vai ser glorificado. A palavra de Deus fala que quando Jó chegava na porta, irmãos, os mais jovens ficavam quietinhos. Por quê? Porque era um homem que vivia a verdade de Deus na vida dele, era um homem íntegro. Se nós vivemos com integridade diante dos homens, irmãos, não tem jeito. Para isso nós precisamos ser crentes o quê? Maduros, sabendo o que está fazendo. Depois de tempo com a palavra de Deus, irmãos, nós precisamos conversar com Deus da palavra, precisamos orar. A nossa oração, a nossa comunhão com Deus, falar com Deus, ouvir o que Deus quer. Né? Eu, na minha meninice, eu sou bastante menino, irmãos. Eu choro fácil e eu gosto muito de passar tempo com a pessoa do meu Deus. Eu gosto de passar tempo com Deus. Às vezes eu estou cansado, irmãos. Meu corpo não quer, mas a minha alma quer passar tempo com Deus. Então eu forço o meu corpo aí. Uma das maiores besteiras que se fala, não, às vezes vai orar e tal, né? Você não vai ficar cansado. Talvez você vai ficar cansado sim, irmão, mas compensa. Né? Deus restaura a energia, mas muito mais que a energia, Ele restaura o seu espírito. E se a energia faltar, a sua alma vai estar bem, irmãos. De novo, a sua alma, irmãos, não vive de tempo na cama descansando, ela não se alimenta com o descanso da cama, ela se alimenta com a palavra de Deus e com oração. É lá na oração que Deus vai falar para você como você vai viver. Na minha meninice, esses dias atrás, irmãos, eu comecei a falar assim, Jesus, eu quero estreitar minha comunhão com o Senhor. Daqui para frente eu vou perguntar para o Senhor com que roupa que eu vou na igreja também. Com que terno que eu vou hoje, Jesus? Com que gravata? O Senhor me veste também, porque eu não quero fazer nada na minha vida que esteja fora da sua presença. Para que você está fazendo isso, William? Porque eu quero cada vez mais deixar o meu ouvido bem afinado para ouvir a voz dele. E quando eu ouço a voz dele, irmãos, para fazer alguma coisa, olha, você pode colocar no papel, vai acontecer porque foi Deus que falou. Foi Deus que disse, vai ser assim porque foi Ele que falou. E acontece, irmãos, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Onde é que a gente ganha isso? Orando, falando com Deus e ouvindo dele. É na oração que a vida muda, que as coisas mudam. Outra coisa importantíssima, irmãos, na vida do crente é contribuir. Contribuir, irmãos, não é só dinheiro, mas dinheiro faz parte. Não é só dinheiro, mas dinheiro faz parte. Tem gente que toda a vida dela é convertida, menos o bolso. Né? O bolso não se converteu ainda. Irmão, se o bolso não se converteu, tem mais parte não se convertendo também, o coração, por causa da avareza. A palavra de Deus fala que ali onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Se o seu tesouro é o dólar, o seu coração está no dólar. Se o seu tesouro é o trabalho, o seu coração está só no trabalho. Se o seu tesouro é os seus filhos, o seu coração está só nos seus filhos. Eu falo isso eu sou pai recente, você sabe quando você teve seu primeiro filho. A coisa mais linda do mundo é filho pequeno.
Hoje você olha para aquela criança correndo e fazendo gracinha na casa, é a coisa mais linda, irmãos. Mas eu estou aprendendo, irmãos, aqui eu preciso de amar a Deus mais do que o Noah. Eu preciso amar meu Deus mais do que o Noah. Eu preciso contribuir, irmãos, com a obra de Deus mais do que eu preciso de contribuir para o crescimento do meu filho. A maior lição que eu posso dar para o meu filho é ser um crente de verdade dentro de casa. Se eu for um crente de verdade dentro de casa, irmãos, é a maior contribuição que eu posso dar para ele. Não é aquilo que eu falo fora de casa, não é aquilo que eu falo no púlpito. O Noah não entende ainda quando eu falo no púlpito, mas quando eu falo para ele em casa, vamos orar, meu filho, ele chega perto do sofá, abaixa a cabeça assim e fica me olhando para ver se eu estou orando. Eu fico feliz da vida, sabe por quê, irmãos? Eu estou ensinando meu filho que orar é importante, que passar tempo na presença de Deus é importante. Às vezes ele vem, irmãos, com a Bíblia dele em inglês, ele pega assim, um ano e 6 meses. Ele sabe qual que é a Bíblia dele, vem assim, traz para mim, me dá na minha mão e já fica assim com o bracinho para cima para sentar no meu colo para mim ler a Bíblia com ele. Estou contribuindo para o reino de Deus, irmãos. Estou formando mais um crente dentro de casa. O dia que ele tiver idade suficiente, ele vai aceitar Jesus também. E o bolso, irmãos, é tão bom contribuir com o bolso, né? Ofertar a casa do Senhor, contribuir com a casa do Senhor, dar tempo na casa do Senhor. Contribua, irmãos, com a casa do Senhor. Trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais aventurada coisa é dar do que receber. É mais importante dar, irmãos, do que receber alguma coisa. E Deus tem nos dado oportunidade para dar muito na casa dele. Estou terminando já, te prometo. Comunhão. Eu acho que a comunhão, irmãos, da igreja é uma das melhores coisas que existem. Não existe nada melhor do que viver em comunhão com os irmãos indo para o céu. Agora, detalhe. A comunhão, irmãos, tem muito menos a ver com aquilo que eu e você tem em comum do que tem a ver com aquilo para onde a gente está indo. Esse é o erro da comunhão. Ah, nós não temos comunhão. Por quê? Porque ele gosta de roxo e eu gosto de laranja. Isso não tem nada a ver com comunhão. Isso tem a ver com gosto. Comunhão, irmãos, funciona assim. Andarão dois juntos se não concordarem? Concordarem no quê? Na roupa que estão vestindo? Não, para onde estão indo? Como é que você anda junto com uma pessoa se ela está indo para Paris e você está indo para Salvador? Vocês estão indo no caminho oposto, não tem como concordar. A concordância, irmãos, é o objetivo, para onde nós estamos indo, para o céu. Então tá bom, ó, eu não vou olhar o seu rosto, você não olha o meu laranja, vamos nos ajudando, nós vamos para o céu. Isso é comunhão. É o objetivo, irmãos. Como é que a gente faz para ganhar comunhão? Oração, junto. Jejum, junto. Consagração, junto. Eu falo isso diversas vezes, teve gente já que ficou brava comigo. Comunhão, irmãos, não se ganha no churrasco, que a gente faz junto. Comunhão não se ganha naquele jantar. Comunhão não se ganha na mesa, muitas das vezes. O partir do pão é importante, Jesus fez isso. Mas a comunhão, irmão, se ganha na união de espírito que nós fazemos, no mesmo objetivo de servir a Deus. A comunhão que Jesus tinha com o Pai era tão grande que ele só fazia aquilo que o Pai queria. O objetivo dele e do Pai era o mesmo, resgatar o homem. Essa é a comunhão de verdade que faz a diferença. É assim que nós temos que andar como igreja. Tendo comunhão, irmãos, porque nós estamos indo para o céu junto, amém? Nós estamos indo para o mesmo céu, não é verdade? Não existe o céu do Will e o céu dos outros irmãos. É o mesmo céu, nós estamos indo para o céu de Deus, não é nem do Will nem dos outros irmãos, o céu é de Deus, amém? Nós estamos indo para lá, e na comunhão do Espírito Santo. Por fim, irmãos, o nosso descanso não é aqui. Não é aqui que a gente vai ficar completamente maduro, irmãos, mas é aqui que a gente vai prosseguindo. É aqui que nós vamos crescendo, irmãos, e nós vamos com os nossos irmãos, e nós vamos ajudando uns aos outros a crescerem. Se Deus abençoou o seu coração nessa noite, irmãos, faça um propósito com Deus. Seja que você é a pessoa que vai fazer alguém crescer, ou seja você a pessoa que vai buscar alguém para que você possa crescer. Mas se Deus fala no nosso coração, irmão, sobre a mudança de hábito e sobre buscar novos hábitos, não endureça o seu coração. Busque maturidade espiritual. Busque maturidade na presença de Deus. Comece a orar, comece a ler Bíblia. Leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, irmãos. Contribua todo dia. Tenha comunhão com seus irmãos todo dia, irmãos. Todos os dias de vida a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim que quando o pessoal se reunia, havia salmo, havia cântico, havia hino, havia profecia. Não havia fofoca, não havia conversa fiada, não havia piada suja. Havia salmo, havia hino, havia testemunho, havia profecia. Essa é a comunhão que a igreja precisa, irmãos. A comunhão que nos leva para o céu. Amém?